Buenos días. Saludos desde Brasil para todos los participantes del quinto Congreso Regional de la CIP. Soy Aloysio Lima, profesor de Psicología Social de la Universidad Federal de Ceará, Brasil. Y me gustaría de comenzar haciendo un agradecimiento especial a Héctor, que ha hecho muchos esfuerzos para que pueda hablar con ustedes hoy. Y decir también que es una gran honra para mí estar al lado de ellos y animar en Andrés en ese simposio. Me gustaría también de pedir disculpas por estar hablando por este video, pero por cuenta de los cortes de recursos, por cuenta de la Copa del Mundo de Brasil para los investigadores, no fue posible estar con vosotros personalmente. Y también me gustaría de pedir disculpas, pues voy a hablar en portugués. Voy a hacer mi presentación en portugués. Como pueden mirar, no hablo muy bien castellano y creo que mi portugués despacio será más comprensible. Esto puesto, voy a hablar del tema de mi presentación y después presento el tema en portugués y sigo en portugués la presentación. Espero que puedan comprender. Bueno, el título de mi presentación es Metamorfosis, Alteridad y Reconocimiento. Notas sobre los estudios de identidad y reconocimiento en Brasil desde la perspectiva de la psicología social crítica. O, em português, Metamorfose, Alteridade e Reconhecimento, apontamentos para os estudos de identidade e reconhecimento no Brasil, na perspectiva da psicologia social crítica. Bom, gostaria de seguir então, já falando em português, dizendo que o interesse na compreensão de identidade social, seja ela individual ou coletiva, tem estimulado pesquisas baseadas em testemunhos, diários pessoais, autobiografias e outras formas de experiência humana. Ao mesmo tempo, como a gente sabe, a questão da identidade tem causado diversos incômodos no mundo acadêmico contemporâneo. Isso porque o uso comum do termo identidade, quase sempre apresentando uma variabilidade conceitual, torna difícil o seu uso, né, sem uma contextualização. Como sabemos, dentro do campo das ciências humanas, o uso ou a preocupação em entender a identidade implica necessariamente que se faça uma explicação de onde se fala quando você trata da questão da identidade. Sendo assim, vou começar falando um pouco do contexto que a pesquisa de identidade, da perspectiva que eu trabalho, foi se desenvolvendo no Brasil, para então falar do modo como eu tenho trabalhado as pesquisas nesse campo. Não é? Muito bem. No Brasil, a temática da identidade sempre ocupou um lugar de destaque nas pesquisas da psicologia social brasileira. Os estudos de psicologia social desenvolvidos no Brasil, inicialmente, quando eu falo inicialmente, falo sobretudo no período entre 1890 até 1970, procuraram especificamente focar na descrição do que seria uma identidade do povo brasileiro, tentaram descrever o que seria normal e patológico nas coletividades humanas e nas representações individuais, né? Ou seja, as pesquisas de identidade estavam sempre mais preocupadas em tentar descrever o que seria um desenvolvimento normal das identidades, daquilo que seria o desvio, daquilo que seria anormal nas identidades. Tudo bem? Então, não foi por acaso que no Brasil as obras do Gustave Le Bon, do Gabriel Tarde, foram traduzidas quase que simultaneamente às suas publicações na Europa. Né? A ideia era de tentar entender as massas perigosas no Brasil, as multidões criminosas,
né? Uma grande população de negros e índios no Brasil, que para os estudiosos trazia consigo, né, em suas características genéticas e pessoais, indícios que seriam passíveis de compreensão de possíveis desvios de personalidade ou desvio de identidade em um sujeito adulto. Muito bem. Também não por acaso, né, a repercussão da obra de um autor brasileiro chamado Nina Rodrigues tenha tido tanto êxito, tenha focado ou crescido tanto no Brasil. Né? Nina Rodrigues foi um dos nossos grandes pesquisadores que reforçou essa ideia, né, de que o problema do Brasil, inclusive, eram os brasileiros. Ou seja, a sua carga genética, a sua carga hereditária era aquilo que trazia o atraso, aquilo que trazia os problemas do país. Não as condições de desigualdade, a fome, a miséria, a violência e o abandono que essas populações passavam. Né? Na mesma linha, e seguindo um pouco esse caminho, Arthur Ramos, que pode ser visto como o nosso primeiro psicólogo social, ou pelo menos o primeiro psicólogo social a ministrar um curso de psicologia social em uma universidade pública brasileira, né? Vai seguir um pouco esse caminho também no Nina Rodrigues e vai reforçar um pouco essas ideias, né? De que o problema dos brasileiros era justamente a sua herança, né, cultural. Muito bem. Obviamente, né, essas pesquisas elas não se esgotaram, né? Elas, de certa maneira, elas seguem um pouco até hoje esse caminho, quando vemos, pegando os eventos, os últimos eventos na Copa do Mundo, a própria mídia e alguns pesquisadores aparecem nas TVs brasileiras tentando identificar e tentando prever qual seria o tipo de identidade do sujeito, do manifestante, né, durante os eventos. Mas eu não vou entrar nisso, não é disso que se trata a minha fala. Né? Bom, o importante aqui é dizer que até a década de 70 no Brasil, entre 60 e 70, a hegemonia nas pesquisas de identidade focavam na tentativa de descrever aquilo que era normal e patológico. E tentavam criar uma idealidade de sujeito, né? Uma idealidade de indivíduo que seria um modelo, né, ou seria a expressão, né, de uma identidade nacional. Obviamente nem precisaria entrar aqui, né, no como que isso foi complicado e como isso gerou vários problemas, né? Mas muitos dos meus trabalhos e artigos têm caminhado para identificar, né, as consequências dessa concepção, dessa perspectiva. Será efetivamente ou especificamente a partir da proposição de uma psicologia social crítica que a gente de fato vai ter no Brasil uma guinada nesse modo de pensar ou de pesquisar a questão da identidade. Né? Quando eu falo disso, obviamente eu estou falando aqui dos impactos daquilo que a gente conheceu no Brasil como a crise da psicologia social e que teve a professora Silvia Alani como um dos expoentes na discussão e na preocupação de propor novas leituras e teorias que fossem de fato mais adequadas para compreender as nossas necessidades, a nossa cultura, o nosso povo. Né? A professora Silvia Alani costumava dizer em suas aulas, inclusive, que a identidade era uma das categorias centrais para essa compreensão e que era necessário uma nova forma de pensar a pesquisa de identidade, né? A discussão da identidade já na década de 70. No Brasil, e aí eu estou falando um pouco de um lugar muito específico, eu vou falar de um autor muito específico. No Brasil, na década de 70, vamos ter aí uma pessoa interessante nesse campo, né, com interesse, né, o professor Antônio da Costa Ciampa. O Ciampa ele foi orientado pela professora Silvia Alani no mestrado e no doutorado, e já em 1970
mais especificamente ainda, em 1977, vai defender o seu mestrado, já discutindo a identidade e suas relações com a ideologia. Né? Nesse trabalho, inclusive, ele vai dizer que para compreender a identidade é imprescindível compreender a relação indivíduo-sociedade. Pode parecer extremamente clichê falar isso hoje, mas para a época, de fato, como eu disse, a pesquisa de identidade ela estava preocupada muito mais com a acumulação de dados, com a descrição, com a quantificação, do que necessariamente com a discussão política que envolve a pesquisa de identidade. Né? E aí, nesse sentido, o professor Ciampa continua nessa discussão e vai avançar nessa discussão para poder pensar como que poderíamos trabalhar a pesquisa de identidade numa perspectiva crítica, política. Bom, na época ele contava com a colaboração, né, do professor Carl Scheib, hoje tesoureiro da CIP, que havia sido também orientado pelo professor Theodor Sabin. Né? E as ideias, e sobretudo as referências bibliográficas de George Herbert Mead, Peter Berger, Thomas Luckmann, começaram a fazer parte das leituras e das pesquisas de identidade na Universidade Católica de São Paulo. O Ciampa, o professor Ciampa, como é conhecido, se apropria desses autores e avança nessa discussão iniciada já no mestrado e chega numa discussão que será a sua discussão de doutorado, onde ele vai trabalhar com a ideia de que a identidade só pode ser pensada ou compreendida de um modo crítico se ela for pensada como metamorfose. Né? Não dá para falar rapidamente aqui ou com profundidade, né, os impactos desse trabalho do professor Ciampa, um autor extremamente conhecido hoje no Brasil e lido em quase todos os cursos de psicologia social do país. Mas na época, e aí eu já estou avançando um pouco e eu estou falando já aqui de em meados de 1980, o professor Ciampa vai desenvolver uma tese onde ele tenta superar esses moldes tradicionais de estudar a identidade na psicologia social, né? E assume uma descrição mais narrativa e histórica para entender a identidade. Né? Na época, ele vai trabalhar com a articulação de uma análise mais especificamente de um poema de um escritor brasileiro chamado João Cabral de Melo Neto, um poema chamado Morte e Vida Severina, né? E vai articular esse poema com a história de vida de uma empregada doméstica, né? Que vai ser chamada no trabalho de Severina. Né? E aí uma personagem, uma pessoa da vida cotidiana, né? Que articulada com a personagem do poema vai servir de elementos para poder pensar a relação entre indivíduo e sociedade e da transformação ou não da própria sociedade. Muito bem. Então, a história de Severino e a história de Severina será o título dessa tese. E ele vai conseguir mostrar, né, uma pesquisa que vai representar a possibilidade de trabalhar com uma concepção de identidade que subvertia as teorias importadas e utilizadas no Brasil até então. Né? Essas pesquisas focadas na ideia de identidade natural, cristalizada, propondo uma concepção que previa, então, um desenvolvimento mais dinâmico, de constante metamorfose, né? Ou seja, como ele mesmo dizia, assim, da gente ir se transformando permanentemente no esforço de autodeterminação, mesmo que não plenamente concretizada, sem a ilusão de ausência de determinações,
né? Essas ideias apresentadas na história de Severino e na história de Severina assinala que a pesquisa foi um marco decisivo que implicou no abandono, inclusive, da distinção entre identidade pessoal, né, que se refere a marcas muito distintas do indivíduo associadas à sua biografia, e ao mesmo tempo da identidade social, referida às categorias sociais a que o indivíduo pertence, ou mesmo aos papéis que ele representa, né? Se abandona essa distinção entre identidade pessoal e social e se passa a falar de identidade, né? Para dar conta, né, de falar de uma forma mais narrativa dessa identidade, então, que articula tanto a questão individual quanto social, ele vai tratar, né, de falar que identidade é metamorfose, né, que está intimamente relacionada com as condições sociais e históricas de nossa sociedade. E que, por sua vez, exige um reconhecimento recíproco que, quando ausente, ou ainda feito de um modo meramente instrumental, pode fazer com que essa identidade não se torne uma identidade onde o indivíduo possa expressar uma autodeterminação de si mesmo, né? Ou seja, o Ciampa mostra, né, nessa tese de doutorado, uma coisa muito importante, que até então não era tematizado nas pesquisas de identidade, ou seja, a identidade é metamorfose, a identidade é movimento. A identidade é impossível de ser apreendida e é impossível de ser reduzida a dados meramente quantitativos. Ela é movimento. Obviamente, para dar conta dessa discussão, né, ele vai ter que falar dessa aparência de não metamorfose que muitas vezes aparece cotidianamente. Ou seja, vocês me veem hoje como professor, amanhã também me apresento como professor, né? E vai introduzir uma ideia muito interessante. Ele vai dizer que a identidade, então, ela é metamorfose. Mas, ao mesmo tempo, exigimos que a identidade seja representada de um modo determinado externamente. Ou seja, quando nos apresentamos frente a outras pessoas, essas pessoas também querem que sejamos os mesmos. Essa articulação entre o movimento, essa transformação constante de quem eu sou, e essa exigência daqueles que querem que eu seja o mesmo, vai se tornar o problema de pesquisa para a identidade. Isso porque, para conseguir dar conta das minhas relações interpessoais, eu acabo criando personagens de mim mesmo, né? Ou seja, de um modo mais específico, eu estou aqui frente a vocês como pesquisador, como professor da Universidade Federal do Ceará. Mas essa é apenas uma representação de mim mesmo, é apenas uma personagem de mim mesmo, que, por sua vez, quando é apresentada, nega, esconde as várias outras personagens que eu também sou. O Aloysio filho, o Aloysio irmão, o Aloysio esportista, entre vários outros Aloysios que eu também sou, e que fazem parte de minha identidade. Então, a identidade, nessa perspectiva de metamorfose, é uma articulação de várias personagens que ora se sucedem, ora se repõem, ora se evidenciam e ora são repostas. Inclusive correndo o risco, muitas vezes, de viver um tipo de reposição de uma determinada personagem por condições externas extremamente determinantes, extremamente totalitárias. Muito bem? Essa maneira de pensar a identidade, ela abre espaço, então, para se trabalhar a identidade numa perspectiva interessante, ou seja, pelo menos interessante na maneira como temos trabalhado. Primeiro, porque então, assim, amplia a ideia de descrever o que seria um macro-sujeito e passa a entender que a identidade, então,
é essa variabilidade de representações de um determinado sujeito frente a uma sociedade que exige que esse sujeito haja e exista de uma determinada maneira. Dito de uma maneira como tenho trabalhado ultimamente, nada mais é do que assim, entender a identidade é entender como funciona e a dificuldade que existe entre as expectativas e as políticas de identidades lançadas sobre nós, frente às expectativas e desejos de representação de si que temos. Não é? Bom, é muito difícil falar dessas coisas todas em muito pouco tempo, mas avançando um pouco mais e falando aqui rapidamente do que isso representa ou de como isso possibilitou o avanço nas pesquisas de identidade, digo aqui que, seguindo, né, os mais de 20 anos de pesquisa inaugurados pelo professor Ciampa, acabei, né, em 2010, em 2009, fechando meu doutorado, né, sobre a orientação do professor Ciampa, e inaugurei um grupo de pesquisa chamado Grupo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisas e Intervenções em Psicologia Social Crítica, né, também conhecido como Parallax. No Parallax, tenho desenvolvido e tenho ampliado essa discussão inaugurada pelo professor Ciampa e tenho tentado avançar na construção daquilo que eu chamo de uma teoria de identidade, né? Metamorfose. Obviamente, para pensar uma teoria, não fico restrito ou não tenho fechado as investigações apenas na descrição, apenas nessa distinção das várias personagens que um sujeito representa e que mostra sua metamorfose, como era ou como tem sido trabalhado pelo professor Ciampa desde a década de 80 no Brasil. Né? Desde 2009 nós temos avançado e procurado buscar narrativas de sujeitos que estão submetidos a algum tipo de política de identidade mais estigmatizante ou heterodeterminado. Falo aqui mais especificamente, para ter alguns exemplos. Um dos exemplos de pesquisa, né, temos investigado como pessoas que têm recebido diagnóstico de doença mental, seja enquanto usuários de drogas, seja enquanto depressivos, seja enquanto esquizofrênicos, passam muitas vezes a perder as várias possibilidades de representação de si enquanto filho, pai, irmão, trabalhador, e muitas vezes passam a reduzir todas as possibilidades de si mesmos a apenas uma representação dessa identidade, ou seja, apenas a personagem do doente mental. Né? E qual é o problema disso? Bom, quando a gente entrevista e quando trabalhamos com a narrativa de história de vida desses sujeitos, temos percebido que essa redução necessária, inclusive para poder incluí-lo nos movimentos de luta antimanicomial no Brasil, ao fazer com que essa personagem se evidencie e se torne a personagem central de suas vidas, muitas vezes negam a possibilidade deles representarem essas várias outras personagens. Isso, por sua vez, faz com que, mesmo tendo algum tipo de cuidado frente à personagem doente mental, eles estejam abandonados frente às várias outras personagens e muitas vezes impedidos de representar essas outras personagens na esfera pública. De um modo mais concreto, o sujeito com um diagnóstico de doença mental passa a ser reconhecido como alguém que tem direitos enquanto doente mental, enquanto alguém que pode participar do movimento de saúde mental e que pode lutar contra a estigmatização, mas é o mesmo sujeito que não consegue espaços no mercado de trabalho, ou que não consegue um espaço na educação, na escola. Isso porque o lugar desse sujeito é no lugar daqueles que têm uma doença mental.
Ou seja, a personagem que seria apenas uma representação, né, um fragmento das várias personagens que ele também vive, acaba se tornando muitas vezes, sendo reconhecida muitas vezes como a identidade desse sujeito. Né? Esse fenômeno eu tenho chamado de reconhecimento perverso. Né? E é um tipo de reconhecimento que ele não parte daquele apenas que estigmatiza, mas pelo contrário, parte justamente daqueles sujeitos que deveriam, por outro lado, ampliar as possibilidades de reconhecimento. Ou seja, nós mesmos psicólogos. Né? Tenho encontrado nessas pesquisas que o mesmo psicólogo que aparece como aquele que deveria ampliar as possibilidades de existência de um sujeito, né, mostrar que a identidade desse sujeito é muito mais do que o estigma, é muito mais do que apenas uma personagem que ele vive, acaba se tornando muitas vezes aquele que reconhece apenas uma dessas personagens e apresenta essa personagem como uma identidade para o sujeito. O convence, inclusive tecnicamente, que aquela é a sua identidade. E, de um modo perverso, como eu chamo, ainda diz que se ele representar muito bem aquela personagem, ele vai ter direitos, ele vai ter acesso a determinados tipos de recursos, que até então, enquanto um sujeito pleno de direitos, enquanto um sujeito que não tivesse algum tipo de estigmatização, não teria acesso no Brasil. Bom, espero que eu tenha falado de um modo compreensível até agora. Né? Tenho olhado meu tempo e sei que já devo estar extrapolando um pouco, né, o que estava previsto para a minha apresentação. Então, nesse sentido, gostaria de ficar por aqui e dizer assim que o que eu falei até agora assim, é muito pouco. Né? Falei muito rapidamente sobre como tenho pesquisado identidade e como isso está dentro de um contexto muito mais amplo de pesquisa de identidade no Brasil, mas espero que tenha ficado alguma coisa. Né? Para fechar, eu queria deixar marcado simplesmente que, como temos trabalhado identidade hoje, é numa perspectiva muito mais de entender as contradições e aquilo que não pode ser totalizado como uma essência, ou como identidade, ou uma identidade total de um sujeito, e muito mais assinalado as várias possibilidades de representação que o mesmo sujeito tem. E isso tem sido importante porque tem mostrado como a nossa sociedade, mesmo tendo ampliado as possibilidades de representação na esfera pública, ainda tem impedido em muito as nossas formas de ser, as nossas formas de existência. Gostaria novamente de agradecer o convite do Hector. Espero que a minha fala tenha contribuído de alguma forma com o simpósio. Deixarei meu e-mail disponível para que vocês possam entrar em contato comigo. Compreendo tranquilamente, leio tranquilamente em espanhol, em castelhano, podem me escrever em castelhano ou em inglês. Responderei na medida do possível. E as questões que aparecerem também podem me enviar. Muito obrigado novamente, muito obrigado meus amigos do simpósio. Novamente é uma grande honra estar aqui com vocês. Espero que possa estar com vocês no próximo ano, no Simpósio Interamericano da CIP. Nesse espaço, podemos retomar essa discussão e certamente discutir ainda mais esse tema. Muito obrigado e até a próxima.